todas bem-vindas à nossa próxima videoaula, né? Onde nós iremos iniciar, conversar, debater sobre alguns itens que nos apresentam perigos em nossos lares. Então, o nosso tema de hoje, que seria da nossa reunião, em que nós estamos apresentando para vocês, nós iremos tratar da segurança da sua criança. Então, eu vou apresentar alguns itens em que vocês já têm uma certa intimidade com eles. Então, olha só. Utensílios pontiagudos e perfurocortantes, carregador de celular, né? Uma panela, fogo, né? Um item que nós estamos utilizando todos os dias e a todo instante. Álcool em gel e itens de limpeza. Pois bem, vocês acham que nós vamos fazer um sorteio com esses itens? Não. Nós iremos aprender o quanto que esses itens nos pode causar perigo na nossa criança. Então, o tema de hoje nós iremos tratar da segurança da sua criança. Mas antes, nós vamos fazer uma leitura bíblica da Palavra de Deus, que se encontra em Provérbios 14. Então, diz o seguinte, olha só o que nos diz a palavra do Senhor. Toda mulher sábia edifica sua casa. A insensata, porém, com as próprias mãos a derruba. Quem anda em retidão teme o Senhor, mas o perverso em seus caminhos o despreza. Então, nós lemos não todo o capítulo de Provérbios 14, nós lemos apenas 2 versículos, foi o 1 e o 2. O que isso quer nos dizer? Então, o capítulo 14, né, de Provérbios, ele começa destacando a importância da mulher sábia para o desenvolvimento do seu lar, um lar saudável. Então, uma mulher tola, ela não haverá paz nem prosperidade, né, permanente no seu lar. Então, nenhum dos membros, ele tem a seu sucesso, né, a sua prosperidade. Então, devemos trabalhar, devemos ter todos os dias do nosso dia a dia diligência, né, tudo no que nós formos fazer, nós devemos agir com sabedoria. Então, todo o capítulo de Provérbios nos exorta a ter sabedoria. Então, a sabedoria é uma atitude do aprendiz. Então, nós estamos aqui para aprender a cada dia mais a temas importantes como nós já havíamos trabalhado. E hoje nós iremos tratar sobre a segurança, né? Como cuidar da segurança da sua criança. Então, a sabedoria nos exorta com um título de aprendiz. Então, a tolice e a soberba não irá nos levar a nada. Nós temos que ser humilde de espírito para aprender tanto a palavra de Deus como os outros temas seculares, tá? Você pode pensar que isso é um pouco tolo, é um tema que nós não iremos conseguir muito êxito, mas se você parar para prestar atenção, nós temos muitas coisas em nossos lares e que oferecem perigo para as nossas crianças. Então, para absorver o conhecimento da palavra de Deus e o conhecimento das coisas do nosso dia a dia, nós devemos ser humildes. Então, em Cristo, nós temos a esperança, tá? Em Cristo, nós temos uma esperança superior. Então, nós sabemos que nossa existência não se resume aqui somente nessa terra, mas nós temos uma promessa divina. E essa promessa quem tem acesso, quem guarda essa promessa, são somente aqueles que aceitaram e creem no Senhor Jesus. Então, nesse momento, eu digo a vocês, amadas, que deem essa oportunidade de aprender mais de Deus e ser humilde de espírito para entender e aceitar o Evangelho, esse Evangelho transformador.
Então eu vou apresentar para vocês, logo em seguida, um vídeo muito interessante, em que todo esse vídeo você irá perceber que existe perigo existente no nosso lar. Então eu espero que vocês prestem bem atenção. Acidentes na primeira infância. Com isso, não se brinca. Os acidentes na primeira infância são um grave problema de saúde pública. Muitas crianças ficam com sequelas permanentes, com consequências emocionais, sociais e financeiras para toda a família e para a sociedade. Você deve ficar atenta aos tipos de acidentes domésticos mais comuns e aprenda como evitá-los. Nós sabemos que fora de casa corremos muitos riscos de acidentes. Então, será que é mais seguro ficarmos dentro de casa? Será que o nosso lar é o lugar mais seguro do mundo? O trocador. Nunca deixe uma criança sozinha em cima do trocador. Permaneça ao lado dela o tempo todo para evitar quedas. O banho. Nunca deixe uma criança sozinha na hora do banho. Um pequeno descuido pode levar a afogamentos. O fogão. Com fogo não se brinca. Não deixe crianças sozinhas na cozinha e deixe os cabos das panelas sempre voltados para dentro do fogão. O berço. Sufocações podem ser causadas por objetos dentro do berço. Retire brinquedos e travesseiros. O cobertor deverá estar preso, mas sem impedir que a criança se movimente. A janela. Cuidado com as quedas. Instale grades ou telas protetoras em todas as janelas e sacadas. Como atravessar a rua. Crianças menores de 10 anos não devem atravessar a rua sozinhas. Segure a criança pelo pulso ou leve-a no colo. Ensine a olhar para os dois lados e sempre a atravessar na faixa de pedestres. Brinquedos. Quedas de brinquedos altos podem resultar em lesões graves. Nos parquinhos, acompanhe as crianças em brinquedos com mais de 1,5 metro de altura. No Brasil, existem quase 29 milhões de crianças de 0 a 9 anos. Em 2012, cerca de 75 mil crianças nessa faixa etária foram hospitalizadas. E dessas, 3.142 morreram devido a acidentes. Nossas crianças estão sempre sujeitas a acidentes. Mas temos uma boa notícia: 90% dos acidentes domésticos podem ser evitados. A prevenção dos acidentes está ao alcance de nossas mãos. Certo, entenderam? Viu o quanto apresenta-se? Será que é mais seguro a gente estar em casa ou fora de casa? Pois bem, todos vocês receberam um material em que apresenta os perigos externos e perigos internos, tá? Então nós vamos, como eu já apresentei alguns itens, a cozinha por si só ela já se torna um perigo, né? Por se tratar, porque ela tem fogo, tem panela com água fervente. Então você, mãe, deve ter esse cuidado de manter a sua criança longe do fogão, né? Facas, né? Material perfurocortantes, a criança não deve manusear. Então você recebeu material nessa proporção, onde você tem acesso às imagens com crianças subindo na escada, né? Criança tentando pegar a bola na água, né? O fogo sendo feito fora da residência, né? Em fogareiros, onde é muito perigoso. E você tem também, crianças que brincam fora, fica brincando fora da residência e podendo, então, causar acidentes, né? Então, acidentes de trânsito é muito comum em crianças que brincam, né, fora de casa. Então, você, mamãe, tem a obrigação
de estar monitorando, né, observando essas crianças. Esses perigos no interior da casa, eles se resumem só a isso? Não. Criança pode brincar, ó, com fogo, veneno. Às vezes você vai carregar seu celular e só puxa no plug do celular e deixa conectado o carregador na tomada. Criança pode colocar na boca e levar um choque. Isso é muito perigoso. Então, estrangulamento, né? Também pode acontecer. Você tem uma imagem aí que é um pouquinho chocante, mas é para você também perceber o quanto é perigoso. Criança colocar os fios no pescoço, tá? Sacos plásticos colocar dentro da cabeça. Então, isso causa asfixia, né? Um balde com água. A criança pode colocar a cabeça e não consegue, né, voltar, retornar. Então, isso pode causar, né, um afogamento. Queimaduras, acontece muito, certo? Então, tem uma coisa bem que para nós não se torna tão agressivo, mas que é importante relatar, deixar a sua criança a cabeça da criança sem o apoio, né? Principalmente você que tem o bebezinho aí, que ainda não tem, a criança não consegue apoiar a sua cabeça. Ferro de passar, acontece muitas queimaduras, tá? Como a mãe ou o pai ou outra pessoa deixa um ferro quente, né, ao alcance da criança e ela pode estar se queimando, né? Se queimando. Então, esses perigos que eu acabei de relatar são perigos internos. E os perigos externos, quais são eles, né? Criança subir em escada, tá? Vê uma escadinha, a criança quer subir, tá? Locais altos, né? E aí ela pode estar querendo subir e depois pular, que às vezes não consegue voltar e quer pular, e isso aí pode estar causando um acidente, tá? Cachorros abandonados, às vezes a criança vai lá, quer pegar e aí pode levar uma mordida de um cachorro, certo? Cacos de vidro na rua, porque geralmente eles querem brincar, mas querem brincar descalços. Então, esses perigos, eles são constantes no nosso dia a dia. E nós devemos ter a percepção, certo? De estar observando, ficar de olho, né, nesses perigos, tá bom? Então, você, mãe, a criança em si, por si só, a criança ela exige muito cuidado e atenção. Elas não têm a visão de perigo, já o adulto tem, tá? Então, da mesma forma que você, mãe, tem como é que eu posso falar? Essa ideia de perigo, a sua criança não tem. Então, é você, cuidador, que tem a obrigação de estar observando a sua criança. Então, esse cuidado tem uma recompensa, tá? Todo amor tem que ter uma ação. E esse cuidado tem uma recompensa. Que recompensa é essa? É a saúde da sua criança. Então, a saúde da sua criança depende de você, do seu cuidado. Uma criança saudável, ela tem uma vida de equilíbrio e vai ter liberdade para brincar, tá? Então, você não precisa ficar deixando a criança o tempo todo trancada. A criança tem que brincar, tem que se divertir, mas de forma segura, tá bom? Então, tente de todas as maneiras manter esse cuidado, que o seu resultado virá. Então, espero que vocês tenham gostado, entendido e compreendido da melhor maneira possível do que eu pude repassar para vocês. Então, nós vamos agora para as nossas atividades propostas. Pois bem, viu como é muita coisa e poucos minutos para poder relatar, mas você, mãe, e você, criança, tem atividades para realizar aí na sua casa, tá? Já que estão em casa, tem muito tempo para realizar essas atividades. Então, você, mamãe, recebeu uma cartolina, cada mãe recebeu uma cartolina e imagens ilustrativas de perigos internos
e externo, certo? Então, você, mãe, recebeu as atividades. O que você vai fazer? Você vai recortar as imagens ilustrativas e vai fazer 2 colunas, uma com perigo interno e a outra com perigos externos. E você vai colar, certo? E vai nos enviar as imagens, né? Você vai tirar a foto e vai nos enviar as imagens. Então, essa atividade é para você ter conhecimento. Às vezes não tem na sua casa, mas você vai aprender. Então, você do atendimento no lar, criança do atendimento no lar, vocês receberam esses bonequinhos, olha só, meu bonequinho. Bonequinhos feito com bexiga, certo? O ideal era você, mamãe, fazer com sua criança. Mas nós resolvemos, aliás, fazer e enviar já para você pronto. Qual é a finalidade dessa atividade? Então, estimula a criação, né, da sua criança, a criatividade. Você vai poder criar histórias com ela, você vai pegar o bonequinho e vai fazer uma historinha, né, criar uma historinha. Além de estimular a coordenação motora, porque eles são muito gostosinhos de pegar, então eu posso deixar de qualquer formato, tá? Ele vai sentir peso e percepção de cores. Vê que ele é todo coloridinho, ó. Eu tenho o amarelo com azul, o azul amarelo com branco, o verde com azul e o amarelo com rosa. Então a criança, além de estimular a concentração, ele vai estimular o tátil, a percepção visual de cores e tamanho e peso. Então essa atividade ela é simples, porém ricas em detalhes. Então, você, mãe, vai criar uma historinha, fica à vontade, tá? Desde que a criança entenda a sua linguagem. Então, muito obrigada e que nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela sua vida. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, ó Deus, apresento diante de Ti todas as mamães. Que o Senhor abençoe cada uma, que elas tenham sabedoria na condução do seu lar. Que elas venham pedir ao Senhor sabedoria, que tenham humildade de chegar mais e mais perto de Ti. Que elas entendam e compreendam que o Senhor é bom, que o Senhor servir a Ti, ó Deus, é muito bom. Obrigada, Deus. Nos ensine, nos guarde, nos livre de todo o mal e dos perigos. E essa oração eu faço em nome de Jesus. Amém. Não esquecendo, façam todas as atividades. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau!